Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Ezequiel, capítulo 20. A infidelidade de Israel. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, ao 10º mês, que vieram alguns dos anciões de Israel para consultar o Senhor e assentarem-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vieste consultar-me? Vivo eu que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Jeová. Porventura tu os julgarias tu, ó filho do homem? Notifica-lhes as abominações de seus pais, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: No dia em que escolhi Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, me dei a conhecer a eles na terra do Egito, levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Dei-lhe os meus estatutos, e lhe mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz? Porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante a vista dos quais o fiz sair. E, contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, e eu não os destruí, nem os consumi no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e executai-os. Santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e operei por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos das nações, à vista dos quais os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras. Porque não executaria os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e seus olhos iam após os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízo pelos quais não me haviam de viver. E os contaminei em seus próprios dons, nos quais fazia passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para assolá-los, para que soubesse que eu sou o Senhor.
Portanto, fala à casa de Israel, ao filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Ainda até nisso me blasfemaram vossos pais, ao procederem traiçoeiramente contra mim. Porque, havendo-os eu introduzido na terra, sobre a qual eu levantara a minha mão para ladar, então olharam para todo o monte alto, para toda a árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali a provocação das suas ofertas. Puseram ali o seu cheiro suave, e ali derramaram as suas libações. E eu lhe disse: Que altar é este? Aonde vos ides? E seu nome tem sido Bamar até o dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Estais vós contaminados no caminho de vossos pais, e fornicais após as suas abominações? E quando ofereceis os vossos dons, e fazer passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estais contaminados com todos os vossos ídolos até esse dia? E vós me consultaríeis ao caso de Israel. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós não me consultaríeis. Eis que veio a vossa mente, de modo algum sucederá. Quando dizeis: Seremos como as nações, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei nas terras nas quais andais espalhado, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos. Então ali, face a face, entrarei em juízo convosco. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim trarei juízo convosco, diz o Senhor Jeová. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança, e separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: Ide, sirva cada um aos seus ídolos, pois que a mim não me quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles. Ali requererei as vossas ofertas alçadas, as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós. Quando eu vos tirar dentre os povos, e vou congregar das terras em que andais espalhado. E serei santificado em vós perante os olhos das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. E ali vos lembrarei de vossos caminhos, de todos os vossos atos com que vos contaminaste, e tereis nojo de vós mesmos por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome. Não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E diz ao bosque do sul: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda árvore verde, toda árvore seca, não se apagará a chama flamejante. Antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, e não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eles dizem em mim: Não é este um proferidor de parábolas?